Vocês conhecem a história do Jean do Fogo? Esse homem era camelô e hoje se tornou um dos maiores influenciadores do Nordeste. Jean Cerqueira de Santana, mais conhecido como Jean do Fogo, é um homem de 44 anos, nascido lá em Salvador, Bahia, especificamente no bairro Nova Brasília. E quem o vê hoje, carrões de luxo, mansões, mídia, não imagina a história de superação que ele possui. O Jean não era um rapaz cristão, nunca foi de frequentar a igreja, nem nada do tipo. O Jean era totalmente amante do mundo, amava um reggae, pagode, prostituição, não perdia um carnaval sequer. Dito isto, ele conheceu a sua esposa, a Joelma. E a Joelma era de uma família totalmente conservadora. Mas, como diz aquele ditado, os opostos se atraem. A Joelma casou-se com o Jean, e mesmo ele não sendo um verdadeiro cristão, ela lutou, orou e honrou seu marido. A Joelma constantemente o chamava para a igreja, orava por ele, intercedia por ele e, pasmem, prestes a se separarem, ela o ganhou para Jesus. E a partir desse momento, o Jean nunca mais foi o mesmo. O Jean começou a ter uma vida de oração, consagração, largou as festas, começou a servir na igreja e o homem foi transformado. Mas mesmo assim ele continuava na luta, morava de aluguel, devia água, devia luz, sem contar que quando ele era mais novo, o pai morreu. Logo após a mãe morreu também e deixou 3 casas, mas ele vendeu simplesmente para pagar dívidas. Dito isto, ele foi para Santo Antônio de Jesus, trabalhou 8 anos em uma feira, logo após foi para Varzedo e batalhava muito. Era camelô, onde vendia CDs e DVDs pirata e também vendia roupas, também vendia alguns outros produtos e rodava em várias cidades baianas. E em Varzedo, a sua atual cidade, ele ganhava cesta básica. Os filhos dele, o Jander e o Jean Victor, todos usavam roupas, chinelo, tênis que vinham de ajuda de parentes. Chegava a acontecer do Jean e a sua esposa mandar os meninos para a casa dos avós, pois em casa não tinha alimentos. O Jean e a Joelma chegaram a almoçar pão puro. Mas mesmo em meio a todas essas situações, problemas financeiros, dívidas, o Jean nunca foi de reclamar, nunca deixou a fé esmurecer, nunca parou no meio do caminho. Ele ia pro monte praticamente todos os dias, no sol, na chuva, ele chegava a dormir no monte, e era no monte que ele vivia o sobrenatural, ouvia a voz de Deus, sentia a presença de Deus. Deus manifestava constantemente na vida dele. Dito isto, nestas indas e vindas pro monte, ele resolveu fazer um propósito de 21 dias. E foi nessa que do nada, um senhor chegou e o entregou uma revelação. Esse senhor disse que Deus iria o honrar, pagar as suas dívidas, que o nome dele seria soltado pro mundo e que a partir daquele dia o nome dele seria Jean do Fogo, pois antes era Jean Levita. E depois daquele dia a vida do Jean começou a mudar. O sogro dele o deu a laje para construir a casa, a sogra do Jean o deu os materiais e Deus começou a o honrar poderosamente nas mídias. Os vídeos dele começaram a explodir, ele começou a ganhar muito dinheiro e nesta ele começou a fazer vídeos de obras sociais, que sempre foi a sua paixão. Mas obviamente começaram a vir as críticas, os murmurinhos. Jean, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, para de postar, para de comentar. Pastores começaram a dizer para ele parar com isso. Mas é o famoso ditado, prego que se destaca leva martelada. E graças a Deus, essas críticas começaram a se reverter em números. Quanto mais o criticava, mais engajamento ele ganhava. Então as bênçãos foram chegando. Números, views, likes, comentários, seguidores, se tornou um fenômeno. Parece que quanto mais pessoas ele ajudava, mais Deus o abençoava. E quanto mais Deus o abençoava, mais críticas vinha. Hoje cerca de 50% da sua cidade não gosta dele, não gosta das obras que ele faz, tem inveja da vida que ele leva, mas isso dá um gás para o Jean. Algo que poucas pessoas sabem é que ele faz muita, mas muita obra social no oculto. De 10 pessoas que ele ajuda, cerca de
4 ele posta. E as pessoas que o criticam não entendem que a cesta básica não cai do céu. Uma cesta é cara, então os vídeos servem de receita para ele comprar mais. E o Jean, ele não dá somente cestas, ele dá nota de 50, 100 reais, paga uma conta de luz, de água, dá um celular, uma roupa, ajuda em que a pessoa necessita. Só para vocês terem uma ideia, o Jean já chegou em locais que as crianças estavam comendo pedra, já chegou em local que a mulher estava com um rato na geladeira para comer. Ele já presenciou pessoas em extrema humildade. Meu menino foi caçar hoje, só achei isso aí pra matar. Eu ia tirar a lenha ali. Ele falou assim, mãe, tem o que pra comer? Eu digo, hoje não tem nada ainda não, porque antes de ontem nós estávamos lá no chão, ela... Se o pastor Jean passasse pra dar uma cesta, era bom, né, mãe? Tá vendo? Aí, ó, olha pra cá. Peguei. Vieram falar mal de mim pra cima. Foi. Por que vocês vierem falar mal? Não ajuda ela. Dito isto, mesmo com tantas críticas, o Jean se tornou um fenômeno para a honra e glória de Deus. Hoje ele possui mais de 20 milhões de seguidores ao total das suas mídias. Se tornou um dos maiores criadores de conteúdos da Bahia, o terceiro maior do Nordeste. Hoje ele está construindo a sua casa, onde já gastou mais de R$1 milhão. Somente a sua piscina foi mais de 200 mil. E ele já teve carros importados, como Land Rover, SW4, Corolla híbrido, cujo é o seu carro atual. E hoje o foco dele é vídeos de humor, vídeos motivacionais e infantis. Eu vim profetizar algo na tua vida financeira, porque Deus me mostra você pagando todas as suas dívidas e realizando aquele sonho antigo que você tem no seu coração. E pelo incrível que pareça, onde ele vai, as crianças o reconhecem, tira foto com ele, brinca com ele, o abraça. Ele tem um público infantil gigantesco. E algo que pouquíssimas pessoas sabem é que o Jean não é de juntar dinheiro. Não é um homem com rios de dinheiro na conta. Tudo que ele compra é Deus que providencia. E também, pelo incrível que pareça, mesmo com uma pregação tão linda, o Jean não possui uma teologia. E também não estipula valores para pregar. Se um pastor, um irmão querer o ajudar com uma oferta, que ajude, mas ele não cobra. E também por conta dessa sua relevância, as pessoas querem que ele se torne político, deputado, vereador, prefeito, mas ele não quer. O propósito dele é alegrar as pessoas e levar a palavra de Deus. Ele não se envolve com política, não se envolve em polêmica. O foco dele realmente é a obra. E sendo assim, pessoas de diversos países o conhecem. Ele possui seguidores na Espanha, Portugal, Estados Unidos, Guiana Francesa e é um exemplo de cristão. Continua casado com a Joelma, 23 anos de casado, tem 2 filhos, o Jander e o Jean, e mesmo hoje, com dinheiro, fama, continua indo aos montes, faz campanha, a sua humildade, a sua essência prevaleceu, todos os dias ele faz lives, e eu creio que ainda ele vai crescer muito em nome de Jesus.